Se você está estudando ou pretende estudar para uma certificação do mercado financeiro, fica comigo nesse vídeo porque eu trouxe aqui 9 perguntas a respeito de economia. Perguntas que podem ser cobradas em provas de CPA 20, CPA 10 e ainda da CEA. Claro, também da Ancord. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto para as perguntas. Olha só, primeira pergunta na tela aqui, ó. Uma desvalorização do real frente ao dólar norte-americano favorece a... Bom, essa questão aqui, ela está trazendo um cenário que é justamente o cenário que nós estamos vivendo agora. O nosso real está se desvalorizando em relação ao dólar, ou seja, o preço do dólar está subindo. Tudo bem? E aí vem a pergunta, favorece as importações em vista do aumento do preço em dólar do produto exportável? Favorece as exportações, importação e importação? Vamos entender essa parada. Olha só, suponha que você está aqui me assistindo, você é um produtor de soja, beleza? E você, na hora de vender a sua soja, tem dois caminhos para você. Vender para o mercado interno, portanto, receber aqui em reais, ou vender para o mercado externo, o que significa receber em dólar, beleza? Agora, suponha a seguinte situação, que para cada $1, tá? Nós temos R$4. Tudo bem? Então, suponha que você vai vender um dado produto por $100. Tá? Vou vender essa soja aí por $100. Significa que ao vender por $100, quando converter, você receberá R$400 dentro desse cenário, tá? Agora, vamos simular aqui uma desvalorização do real. Para cada $1, eu tenho R$5, então o real ficou mais fraco. Então, olha só, eu vendendo a mesma mercadoria por $100, neste cenário, eu passo a receber R$500. Então, olha só, uma desvalorização do real frente ao dólar, na prática, ó, favorece o quê? Favorece a exportação. Por que que favorece a exportação? Porque, olha só, eu vou exportar eventualmente aqui pelo mesmo produto, pelo mesmo preço em dólar e receber mais em reais. Então, favorece a exportação. Significa que a alternativa A, que fala de importações, está errado. A alternativa C, que fala de importações, está errado. Então, a gente ficou com a B ou a D. A B diz assim, ó, exportações em vista da queda de preço em dólar do produto exportável. E alternativa D, exportações em vista da estabilização de preços do produto exportado. Bom, aqui é o seguinte, a gente pode considerar a alternativa B correta. Por quê? Se eu tenho uma desvalorização do real frente ao dólar, eu posso inclusive derrubar o meu preço para eu me tornar mais competitivo, tá? Falando, obviamente, de commodities, ela é precificada globalmente, mas eu posso derrubar o meu preço para me tornar mais competitivo. Exemplo, suponha que se eu vender lá por R$400, eu pago todos os meus custos, certo? E ainda tenho lucro, beleza? Então, para que eu consiga vender mais no mercado externo, com essa desvalorização, eu posso dizer assim, ó, agora é o seguinte, eu não vou vender por $100, eu vou vender por $80, tá? E aí, se eu vender por $80, eu vou receber os mesmos R$400, tá? Então, uma desvalorização do real, ela favorece a exportação porque eu posso, inclusive, derrubar o meu preço em dólar e receber a mesma quantidade em real. Por isso que a alternativa B está errada, tá bom? Aliás, perdão, por isso que a alternativa B está certa, não errada. Ela está certa, a alternativa B, tá bom? A D fala assim, ó, exportações em vista da estabilização dos preços importados. Bom, isso aqui está completamente errado, né? Porque olha só, ela está falando que favorece a exportação em vista da estabilização dos preços de bem importados. Não faz o menor sentido isso aqui. Até porque, se eu importo e o meu real desvalorizou, eu vou comprar mais caro, vou pagar mais caro em reais, certo? Então está completamente errado. Então, como eu já havia informado, a alternativa correta é a B.
favorece as exportações em vista da queda do preço do dólar do produto exportável, tá bom? A gente vai para a segunda pergunta, mas eu quero dizer para você que está aqui me vendo, dá uma checada se você está inscrito ou inscrita nesse canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro mais completo, com vídeos como esse, fazendo aí simulados para você que está se submetendo a um exame de certificação, mas também com estudos de casos bastante completos sobre o mercado financeiro. Tá bom? Olha só essa pergunta. Uma madeireira comprou um insumo para sua produção no valor de R$500. Transformou esse insumo e vendeu por 1.800. Da ótica do valor agregado, quanto esta madeireira acrescentou ao PIB do país? Essa é uma questão super tranquila, né? O PIB, ele utiliza a metodologia de valor agregado. E para precificar isso, ele simplesmente calcula o preço dos bens e serviços finais, porque ali ele já vai calcular toda a cadeia produtiva. Então, olha só, na hora de calcular o meu PIB, o valor que entrou no meu PIB aqui é de 1.800, porque é o produto final. Esse é o valor que entrou no meu PIB, mas esse não é o valor que a madeireira acrescentou ao PIB, tá? O que a madeireira acrescentou ao PIB é 1.800 que ela vendeu, menos 500 que ela comprou. Portanto, ela agregou 1.300 ao PIB. De forma que, se eu pego os 1.300 que ela agregou mais os 500 da matéria-prima, eu vou ter os 1.800 lá, que é o produto final, tá? Eu quero explicar isso porque essa questão sempre gera dúvida nesse sentido, né? Olha só, o PIB é bens e serviços finais. O IBGE, quando vai calcular o PIB, para ele importa o preço que foi vendido, ponto. Só que o preço que foi vendido, no nosso exemplo aqui é 1.800, está incluindo todo o valor agregado em cada uma das etapas de produção. Então, para ele não ficar lá calculando, olha, quanto que a madeireira gastou, quanto que ela fez, quanto que o fornecedor fez, enfim, ele vai lá, pega o serviço final e já resolve isso. Então, para cálculo do PIB, eu considero sempre o produto final, portanto, 1.800. Só que essa questão, ela não está pedindo quanto foi acrescentado no PIB da nossa economia, considerando o produto final. Ela está perguntando o seguinte: o quanto a madeireira acrescentou ao PIB? A madeireira acrescentou 1.300, porque aquele produto valia 500. Ela pegou 500, colocou mais 1.300 de valor agregado e vendeu por 1.800. Por isso, nesse simulado, alternativa C, C de casa, 1.300, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta, ó. O mercado secundário, essa aqui é super tranquila, né, ó. Mercado secundário é onde os investidores conseguem negociar os valores mobiliários e os títulos entre si. Então eu, Thiago, comprei lá um valor mobiliário, comprei uma ação, comprei uma debênture, comprei uma CRI, uma CRA, eu comprei esses valores mobiliários e eu quero pegar minha grana de volta. O que eu faço? Eu não resgato ele com o emissor do título, eu vendo para outro investidor. Ou seja, eu tenho liquidez de mercado. E é importante entender que no mercado secundário você pode negociar, além desses valores mobiliários que eu citei, você pode negociar cotas de fundo de investimento fechado, cota de fundo aberto, mas negociado em bolsa, você pode negociar CDB, você pode negociar LCI, LCA, você pode negociar qualquer título no mercado, um investidor vendendo para outro. Em alguns mercados haverá mais liquidez, ou seja, mais investidores que estarão comprando e vendendo, e outros nós teremos menos liquidez. Mas o mercado secundário existe em todos esses mercados que eu citei, tá bom? Alternativa A é quando ocorre a liquidez dos valores mobiliários negociados. Essa aqui é a alternativa correta, foi o que eu expliquei agora há pouco, certo? Alternativa B, onde são negociadas ações de segunda linha. Não faz o menor sentido. Que papo é esse aí de ação de segunda linha? Tá? Não tem nem como explicar isso aqui porque tá tudo errado. Alternativa C é quando ocorre a subscrição de ações da companhia. Olha, quando eu estou subscrevendo ações da companhia, eu estou comprando ações da companhia,
tá? E eu posso estar comprando essas ações do mercado primário, fazendo a subscrição da emissão de novas ações, por isso essa aqui está errada. E a alternativa D é quando o emissor capta recursos para financiamento de seus projetos, também está errado. Aqui nós estamos nos referindo ao mercado primário. É no mercado primário que o emissor, portanto, a empresa que está colocando os títulos no mercado, ela capta recursos para financiar os seus projetos. Seja uma captação de recursos próprios, que a empresa faz isso emitindo ações no mercado, então ela está captando recursos para o seu caixa e adquirindo novos sócios, né? Por isso a gente chama de recursos próprios, porque não há uma dívida aqui. Ou captação de recursos de terceiros, quando uma empresa faz a emissão de títulos de renda fixa no mercado, então ela toma dinheiro emprestado dos investidores. De todo modo, a grana que a empresa capta vai financiar os seus projetos, e isso acontece no mercado primário e não no secundário, por isso a alternativa D está errada. Tá bom? A gente já sabia que a A estava certa e por isso a gente vai para mais uma pergunta aqui, ó. A taxa Selic over expressa a... Vamos lá, taxa Selic over. Vamos lembrar desse nomezinho aqui, ó, Selic. O que significa Selic mesmo? Hã? Não lembra? Não? Selic, ó, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, a sigla Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Você sabia dessa? Não? Pois é, está aqui. E é exatamente por isso que as operações que são realizadas nesse sistema, tá, geram as operações, geram a própria taxa Selic. Aí vem você e fala, tá, e quais são as operações que são realizadas nesse sistema? São as operações realizadas no mercado interbancário com lastro em títulos públicos federais. Então, é mais ou menos assim, ó, o banco A precisa de dinheiro emprestado por alguma razão no dia de hoje. Ele vai a mercado e demanda esse dinheiro para o banco B. O banco B está com grana sobrando, empresta dinheiro para o banco A, fala, toma aí essa grana. Mas olha só, eu, banco B, eu quero uma garantia dessa operação. Estou te emprestando aqui alguns milhões de reais, qual é a garantia? Aí o banco A fala assim, olha só, eu, banco A, eu tenho títulos públicos que eu comprei aqui do Banco Central, ou comprei direto do Tesouro, enfim, eu tenho um título público que eu comprei de alguém em algum momento, esse título está aqui comigo. Então eu vou oferecer esse título em garantia, então eu vou dar esse título como lastro da operação. E se esse lastro dessa operação é título público, essa operação é registrado no sistema Selic e, portanto, gera o que a gente conhece como taxa Selic, tá bom? Então é a média ponderada das operações interfinanceiras, banco A tomando dinheiro emprestado do banco B, operação interfinanceira, por um dia lastreado em títulos públicos federais, como eu expliquei. Tá bom? Vamos ver a alternativa B de bola, ó. É a média ponderada das operações interfinanceiras lastreadas em CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI, ele é um título privado. E por que ele é um título privado? Não é através do CDI que a gente vai calcular a taxa Selic, tá? Através do CDI, a gente vai encontrar a taxa DI. Que na prática, a taxa DI e a taxa Selic na prática é a mesma, tá? Só que a gente precisa entender a metodologia de cálculo. Inclusive, tem uma metodologia lá para a taxa DI que dispõe para a gente que se ela não cumprir duas certas regras de volume de transação por dia, a gente vai considerar como taxa DI a mesma taxa Selic over, tá bom? Isso é, inclusive, regulamentado, mas é importante a gente entender a diferença. O CDI é um título privado, tá bom? Não um título público. A taxa Selic, ela vem das operações lastreadas em títulos públicos. Fechado? Alternativa C é a meta da taxa de juros básica da economia. Não, olha só. A meta da taxa de juros básica da economia é a Selic meta. A taxa Selic over é a taxa básica da economia. A Selic meta é a meta dessa taxa. É mais ou menos assim, ó. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central,
ele se reúne 8 vezes por ano para deliberar sobre a Selic meta. Tudo bem? E ele faz isso com o objetivo de controlar a inflação. A gente pode discutir isso num outro momento. E aí, o que é esse lance de Selic meta? É o seguinte, ó. Eu, Banco Central, estou disposto a ver a taxa básica de juros da nossa economia em 13,25, no máximo. Essa é a minha meta, tá? Entretanto, eu, Banco Central, vou operar no mercado para garantir que a taxa Selic, que é a taxa que realmente importa, a Selic over, esteja abaixo dessa meta. É exatamente por isso que a Selic over, historicamente, ela fica 0,10 abaixo da Selic meta. Então, se a Selic meta estabelecida pelo Copom é 13,25, pode olhar aí, a Selic over estará 13,15. Por quê? Porque o Banco Central está operando o mercado, está fazendo operação de open market, está entrando no mercado para quê? Para que essa taxa fique abaixo da meta. Então é importante, a taxa de juros básica da economia é a taxa Selic. Sempre que a gente fala de taxa Selic, nós estamos falando da taxa Selic over, sempre, tá? Não é a Selic meta. A Selic meta é dizendo o seguinte, olha, é o máximo que eu estou disposto a negociar, mas o mercado vai operar abaixo disso. Então, por isso que tem essa diferenciação aqui. Então, não é a meta da taxa de juros básica. A meta é a taxa Selic meta. E a alternativa D fala da meta da inflação. Não, a meta da inflação é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e é medida pelo IBGE através do IPCA. Tudo bem? O que acontece é que o Banco Central, através do Copom, mexe na Selic meta para que, com isso, a taxa de juros fique abaixo da meta e, com isso, ele possa cumprir a meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, tá errado, tá bom? Vamos para mais uma perguntinha aqui, ó. Essa aqui, bom, é uma respondendo a outra. Essa aqui é tranquila, né? Olha só. Taxa obtida a partir da média das operações interbancárias lastreadas com títulos públicos. Olha só, eu sei que essa questão aqui, ela responde à questão anterior. Porque aqui, olha só a pergunta aqui, ó, vamos voltar. A taxa Selic over expressa a média ponderada das operações interfinanceiras por um dia lastreado em títulos públicos federais. Olha o que a gente tem aqui. Taxa obtida a partir da média das operações interbancárias lastreadas em títulos públicos federais, portanto, o Selic over. Uma questão responde a outra. Aí você vai falar, poxa, Thiago, então por que você trouxe se é o mesmo assunto? Porque olha só, eu quero dar uma dica para o senhor e para a senhora que está aí assistindo essa aula. Aliás, se você quiser ver essa dica, fiz um acordo aqui com o YouTube que só vai ver a dica se você deixar um gostei. Deixa aí um joinha. Deixou? Não? Deixa um joinha aí para eu deixar essa dica para você. Olha só, seguinte, quando você estiver fazendo a sua prova, é bastante comum que você encontre na sua prova, se for de CPA 10, nas 50 questões, se for de CPA 20, nas 60 questões, se for de CEA, nas 70 questões e assim sucessivamente, é bastante comum que você encontre ao longo da sua prova questões que conversam entre si, questões que uma questão é capaz de responder a outra. Talvez não com tanta obviedade como essas duas aqui, mas questão que você olha, tem o enunciado e aí tem lá as alternativas. E aí você vai ver em outra questão parte daquela alternativa tratada no enunciado. Então é bastante comum isso acontecer, então fica aqui de dica para você. E se você fizer a prova e acontecer isso, ou se você já fez a prova e aconteceu isso, deixa aí nos comentários pra gente, tá bom? Vamos lá! Uma diminuição dos meios de pagamento poderá ocorrer quando o Banco Central do Brasil... O que seria essa diminuição dos meios de pagamento? É a gente diminuir
dinheiro em circulação. É o Banco Central restringir a nossa economia através de uma política monetária restritiva. Então é tirar dinheiro de circulação. Quando que o Banco Central faz isso? Vamos analisar cada uma das alternativas aqui. Alternativa A, quando o Banco Central comprar títulos públicos em operações de mercado aberto. Não. Nessa aula, inclusive, eu disse que o Banco Central faz operação no mercado aberto, né? No open market, inclusive por conta da taxa Selic. Mas olha só, quando o Banco Central compra títulos públicos, será que ele está diminuindo os meios de pagamento, ou seja, diminuindo o dinheiro em circulação? Vamos descobrir? Olha só, suponha que eu sou o Banco Central e que você é um banco e nós estamos operando no mercado aberto. Suponha que você é o banco, tem isso aqui na sua mão e isso aqui não é um HP, isso aqui é um título público, está na sua mão. Eu, Banco Central, vou comprar de você isso. Quando eu, Banco Central, compro, o que eu faço? Eu te dou a grana e você me dá o título. Se eu te dou a grana, você tem mais dinheiro na mão. Se você tem mais dinheiro na mão, você tem mais grana para emprestar para os seus clientes. Se tem mais grana para emprestar para o seu cliente, haverá mais oferta de crédito, portanto, há um aumento dos meios de pagamento. Então, comprar títulos públicos é justamente o contrário disso, tá? O correto seria vender títulos públicos. Se eu, Banco Central, estou vendendo os títulos no mercado aberto, aí sim, eu, Banco Central, estou diminuindo os meios de pagamento. Por quê? Ao vender, como é que funciona? Eu, Banco Central, estou com o título, te dou o título e você me dá a grana. Se você me dá a grana, tem menos grana no seu caixa. Se tem menos grana no seu caixa, tem menos grana para crédito e, portanto, menos grana na economia. Então, o item 1 está errado. A alternativa B fala assim, ó, diminuir a taxa de redesconto. O que é a taxa de redesconto? É a taxa que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro para as instituições financeiras, tá? Faz sentido isso? Olha só, suponha que a taxa, vou trabalhar aqui com números exagerados para que você possa olhar. Suponha que o redesconto hoje esteja em 20% ao ano, certo? Aí vem o Banco Central e reduz esse cara para 10% ao ano. Obviamente, você sabe, eu estou exagerando nesses números aqui, tá? A taxa de redesconto sempre está muito próxima ali da Selic Meta, tá bom? Olha só, aí imagina que você é um banco. Você olha para essa situação e fala, opa, olha só. Ontem, para eu tomar dinheiro do Banco Central, era 20% ao ano. Taxa salgada, hein? Agora a taxa caiu para 10%. Então o que eu, banco, vou fazer? Vou tomar mais dinheiro emprestado do Banco Central, porque eu posso pegar esse dinheiro e emprestar para outras pessoas, enfim. Ou seja, quando o Banco Central reduz a taxa de redesconto, na verdade ele aumenta o estímulo para que os bancos tomem dinheiro emprestado dele, e se os bancos tomam mais grana emprestado, vai ter mais dinheiro no caixa, mais dinheiro no crédito e expande a economia. Por isso está errado, tá? Diminuir a taxa de redesconto, na verdade, não diminui os meios de pagamento, na verdade, aumenta os meios de pagamento. Errado. Alternativa C, emprestar dinheiro aos bancos comerciais. Isso aqui também está errado, porque é a mesma lógica do redesconto, tá bom? E a alternativa D, que é a única que só pode estar correta, é a D, que diz assim, ó, elevar a alíquota do depósito compulsório sobre os depósitos à vista. Perfeito, perfeito. Olha só, o que é o depósito compulsório? É um percentual que as instituições financeiras são obrigadas a recolher junto ao Banco Central da grana que nós, enquanto clientes, depositamos nas nossas respectivas contas. Beleza? Eu vou dar um exemplo. Suponha que nós temos aqui, ó, um compulsório de 30%, tá? E aí você foi lá e depositou R$1.000 na sua conta. Se você depositou R$1.000 na sua conta, 30% disso, portanto, R$300, vai lá para o cofre do Banco Central, a título de depósito compulsório, vai ficar guardadinho lá. E os R$700 vai ficar na mão do banco, e aí ele pode pegar essa grana e emprestar para mais clientes aí no mercado. Tudo bem?
Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar esse compulsório. Eu vou usar uma caneta de uma outra cor e a gente vai mudar para 50% esse compulsório. Significa então que teremos R$ 500 no BC e R$ 500 na mão do banco. Faz sentido para você, meu nobre gafanhoto, que quando eu aumentei essa alíquota de compulsório aqui, eu fiquei com menos dinheiro na mão do banco? Antes eu tinha 700, agora eu tenho 500. Então eu elevo a alíquota do compulsório, eu deixo menos dinheiro na mão do banco. Se eu deixo menos dinheiro na mão do banco, que na prática acontece, ele tem menos grana disponível para emprestar para os seus clientes. Se há menos grana disponível para emprestar, há menos crédito. Se há menos crédito, há menos meio de pagamento na economia. Por isso, elevar a alíquota do compulsório é a resposta correta. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta aqui, ó. Em uma nota divulgada ao mercado, o Banco Central demonstrou preocupação com o aquecimento do nível da atividade econômica e do atual excesso de liquidez. De acordo com a nota, poderiam ser adotadas medidas para reduzir a oferta de crédito. Neste caso, uma das medidas possíveis adotada pelo Bacen é... Então vamos lá, o que nós temos aqui? Um marca-texto. Banco Central preocupado com o aquecimento do nível da atividade econômica e o atual excesso de liquidez. Ou seja, tem muito dinheiro em circulação, muito dinheiro em circulação. Então, Banco Central, eu preciso reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, que é exatamente o que a gente viu aqui, ó. Exatamente. Então, olha só que interessante que está esse simulado. Nós estamos falando da mesmíssima coisa, só que escrita de uma maneira diferente, mais rebuscada. Então, olha, se eu estou preocupado com o meu excesso de liquidez, eu preciso reduzir a liquidez. Eu preciso diminuir os meios de pagamento. Qual foi a resposta correta aqui, ó? Elevar a alíquota do depósito compulsório. Olha aqui a alternativa D. Ó, aumentar o recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista e a prazo. Essa aqui é a alternativa correta. Porque eu preciso fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos ler as demais alternativas para a gente saber aqui por que as outras estão erradas. A alternativa A fala assim, ó. Ampliar a emissão de papel moeda, ou seja, colocar mais moeda na economia. Não, se eu faço isso, eu estou aumentando ainda mais a liquidez do mercado. Então tá errado, tá bom? Alternativa B, recomprar títulos públicos em operações no mercado aberto. Mesma explicação que eu te dei nessa aqui, ó. No primeiro, comprar títulos públicos em operação no mercado aberto. Se eu, Banco Central, vou recomprar esses títulos, eu, Banco Central, vou colocar mais dinheiro no caixa do banco, portanto, eu aumento ainda mais a liquidez. Não faz sentido. E a alternativa C, reduzir a taxa de redesconto para empréstimos de assistência à liquidez. É a mesma lógica que eu expliquei. Se eu reduzo a taxa de redesconto, eu aumento o estímulo para que as instituições tomem crédito do Banco Central e, portanto, tenha mais dinheiro na economia. Por isso está errada. Olha só, mais um case interessante para você se aprofundar. Falamos exatamente da mesma coisa, porém cobradas de maneiras diferentes. E quer saber? É assim que funciona na prova. A prova da Ambima, a prova da Ancord, ela vai te perguntar exatamente essas coisas. Talvez com palavras, com contextos, com cenários diferentes. Mas o que ela quer saber, dentro desse nosso exemplo, é como que eu, Banco Central, executo uma política restritiva? É isso que ela quer saber. Nessas duas perguntas. Só que ela perguntou para você de jeito diferente. Tá bom? Então é legal você ver essas questões, porque isso aumenta o seu repertório e a sua capacidade de interpretação de cenários. Falamos da mesma coisa de forma diferente. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Para um país ter sua balança comercial superavitária, é necessário que balança comercial está relacionado com a compra e venda de produtos ao exterior, a exportação e a importação. Para que ela seja superavitária, eu preciso vender mais do que comprar.
eu vou vender lá 10 bilhões e vou comprar 3 bilhões. Eu terei aqui um superávit de 7, tá bom? Então, a alternativa A diz assim, ó, venda mais bens e produtos produzidos no país para o exterior do que compre. É exatamente isso que eu acabei de explicar, certo? Porque aí eu tenho um superávit da balança comercial. Alternativa B, tenha o maior volume de remessa de lucro e de juros de empréstimos ao exterior. Não, isso aqui está errado, tá? Olha só, por quê? Remessa de lucros e juros, apesar de fazer parte da nossa balança de pagamentos, não faz parte da balança comercial. A balança comercial é só venda de produtos, tá bom? E aí, por isso, está errado essa e está errado essa. Repito, volume de remessa de lucro de juros vindo do exterior ou indo para o exterior faz sim parte da nossa balança de pagamentos. Tudo bem? Mas não faz parte da balança comercial. Como a questão está pedindo balança comercial, a gente conclui que está errado. E D, compre mais bens e produtos produzidos no exterior do que venda. Se eu fizer isso, eu terei um déficit da minha balança comercial, tá? Se eu comprar lá 10 bilhões, tá? Se eu estou comprando, eu estou mandando 10 bilhões para fora. Se eu vender, sei lá, 3 bilhões, eu estou entrando aqui. Qual que vai ser o meu resultado? 7 negativo. Então, é o contrário disso. E mais uma questão aqui, ó. Para adotar uma política expansionista, o governo pode. E aqui, ó, falar sobre política expansionista, a questão não está sendo clara em dizer pra gente se ela quer uma política fiscal expansionista ou uma política monetária expansionista. São políticas diferentes e ambas podem ser restritivas ou expansionistas, tá bom? Vamos ler cada uma delas aqui, mas antes de eu te explicar, se você ainda não estuda com a T2, fica aqui o convite para você conhecer a nossa plataforma, vir estudar com a gente. A gente tem mais de 2.000 perguntas comentadas, uma por uma, um painel de desempenho incrível para você acompanhar o teu resultado e, claro, videoaulas atualizadas, apostila e também o nosso suporte. O link do nosso site está na descrição desse vídeo, não deixe de conferir, tá bom? Clica aí para você ir lá para o nosso site. Vamos ver essa questão aqui, ó. Política expansionista. Expansionista é para expandir a economia. Alternativa A, reduzir os seus gastos correntes e aumentar os impostos cobrados dos agentes econômicos. Isso aqui está errado. Olha só, se eu aumento o imposto, na prática o que acontece é que você vai ter menos dinheiro para consumir. A gente pode inclusive pegar agora o momento que nós estamos vivendo, se é que você está vendo esse vídeo perto do momento que eu o publiquei. Olha só o que está rolando agora, uma ampla discussão para a redução dos impostos no combustível, porque o preço do combustível está muito alto. Então, se eu reduzo o imposto, em tese o preço do combustível vai ficar mais barato. Eu já gravei vídeo analisando isso, a gente sabe que não é bem assim, mas enfim, em tese vai ficar mais barato. Se vai ficar mais barato, você vai consumir mais. Então não é expansionista dizer que eu aumento o imposto. Seria expansionista reduzir o imposto, tá bom? Alternativa B, reduzir os seus gastos correntes e os impostos cobrados dos agentes econômicos. Então sim, reduzir os impostos dos agentes econômicos é expansionista. Faz todo sentido, é uma política fiscal expansionista. Mas reduzir os seus gastos correntes, não. Se eu quero adotar uma política fiscal expansionista, eu vou aumentar os gastos do governo. Porque quando o governo gasta mais ele expande a economia. É só você parar para pensar. Suponha que o governo resolveu gastar aqui, sei lá, para construir um hospital aí perto da tua casa, é um exemplo, tá? Quando o governo faz isso, o que acontece? Existe uma geração de emprego direta na construção, mão de obra que vai trabalhar ali, e também depois vai existir uma geração de emprego posterior, de médicos, enfermeiros, segurança, todo mundo que vai trabalhar ali, além de a prestação de serviço para a comunidade. Então, expandir a economia através de gastos do governo é aumentando os gastos do governo.
E aqui tem uma outra coisa que você precisa saber, é o seguinte: apesar de, quando o governo aumentar os gastos, a gente diz que aumenta a economia, a gente precisa ter responsabilidade fiscal ao fazer isso. Porque se o governo, seja ele qual for, gasta mais, muito mais do que ele arrecada, e gasta isso sem a devida responsabilidade fiscal, o que na prática pode acontecer é a gente ter um aumento do endividamento. E se a gente tem um aumento do endividamento, a gente tem um aumento do risco daquele país, no nosso caso do risco país. E se o risco país está muito alto, aumenta o preço do dólar. E se sobe o preço do dólar, o que acontece? Sobe a inflação. Por isso que, apesar de sim, quando o governo gasta dinheiro, a gente tem uma política expansionista, porque permite expandir a economia. Isso deve ser feito com o devido cuidado, o devido manejo, olhando para toda a política fiscal, tá? Então, para responder essa pergunta, eu preciso aumentar os gastos do governo. Perfeito, tá bom? Agora, eu preciso aumentar os gastos do governo e, é importante falar, né? Principalmente aumentar gastos com investimento, tá? Porque gasto corrente, eu dei o exemplo aqui da construção de um hospital. A construção de hospital não é gasto corrente. A construção de um hospital é gasto com investimento. Eu estou investindo. O gasto corrente passa a ser, depois que aquele hospital está construído, o que eu gasto na manutenção daquele hospital. Salário de enfermeiro, salário de médico, por aí vai. Tá bom? Então é importante isso. Alternativa C, aumentar os seus gastos com investimento e impostos cobrados dos agentes econômicos. Aumentar os seus gastos com investimentos é uma política expansionista. O exemplo do hospital cabe perfeitamente aqui. Mas se eu aumento os impostos, os agentes econômicos, ou seja, nós, pessoas físicas, as empresas, nós temos menos dinheiro para consumir e aí não vai expandir a economia, tá bom? Olha só, resposta D correta, ó. Aumentar os seus gastos com investimento, e aí, mais uma vez, o exemplo do hospital cabe perfeitamente aqui, e reduzir os impostos cobrados dos agentes econômicos. Essa é a resposta correta, essa é uma política fiscal expansionista, tá bom? O governo passa a investir mais e reduz os impostos, o que na prática significa que nós temos mais dinheiro disponível na nossa mão porque a gente vai pagar menos imposto. Tá bom? Então, essa alternativa responde perfeitamente essa questão. Alternativa D. Entretanto, repito, a gente precisa olhar sempre além. Olha só, se eu estou dizendo para você que o governo vai reduzir os impostos, quer dizer que ele vai arrecadar menos. Ele vai arrecadar menos e ainda gastar mais com investimento? Bom, isso certamente vai aumentar o seu endividamento e aí entra naquela espiral que eu expliquei há pouco. Por isso, a responsabilidade fiscal é algo que é extremamente importante. Estou falando isso em termos de conhecimento econômico, não em termos de responder essa pergunta. Como eu expliquei, essa é a alternativa correta. Essa é a última questão. Deixa eu voltar para a tela cheia. Agora sim, se você curtiu esse vídeo, se ele fez sentido, se você aprendeu, deixa aqui um comentário. E, claro, reforço o convite. Vem estudar com a T2 para você entender todas essas questões e todas as outras que a gente tem e passar na prova de certificação. Não só isso, dominar o mercado financeiro para valer. O link do nosso site está na nossa descrição. Te vejo no próximo material. Tchau!